Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de Direito Civil, Família, uma visão constitucional do casamento. Vocês devem estar falando, não, o professor Robson está louco começar o vídeo dessa forma. É que isso é fruto do home office. Estamos trabalhando em casa nesse período de quarentena e eu tenho uma personal youtuber, que é a Yolanda, minha filha de 5 anos. E ela falou para mim: papai, quando começar um vídeo no YouTube, tem que começar falando: olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre... Então, por isso que eu comecei com essa brincadeira, em homenagem à minha instrutora de YouTube, como gravar vídeos para o YouTube. Não é verdade, Yolanda? Então, estamos aí, pessoal. Faz um tempo que a gente não se vê, que pese tenhamos mantido contato por meio de textos que a gente tem passado para vocês, trabalhos, orientações. Mas agora começamos essa nova forma de aula, que é as aulas gravadas aqui no ambiente do YouTube, postadas no AVA, que vocês precisam acessar, que vocês precisam ter contato com isso, para a gente poder evoluir. Vocês precisam acessar as aulas como requisito de aprovação do curso. Pois bem, as avaliações como vão ser feitas? Nesse período ainda serão feitas por intermédio de trabalhos que nós vamos desenvolvendo por aqui e orientando como vocês vão fazer as postagens. Mas vamos lá, eu passei material para vocês, paramos mais ou menos em princípios de direito de família, passei um material sobre casamento também, com questões para vocês responderem, mas vou trabalhar agora com vocês um pouco essa questão do casamento, vamos discutir algumas coisas, e esse vídeo, para não ficar muito longo, nós vamos falar sobre uma visão constitucional do casamento. Então vamos falar essa visão constitucional do casamento, uns 5, 10 minutinhos aqui a gente conclui isso. E em um outro vídeo eu sigo falando sobre conceito, natureza jurídica, princípios relativos ao casamento, e aí vamos tocando o nosso curso de Direito de Família, ou como prefere parte da doutrina, em especial o nosso tão falado professor Cristiano Chaves Farias, Direito das Famílias, não é verdade? Então a aula de hoje é com base no professor Cristiano Chaves Farias, e eu gostaria de, como ele sempre faz, e ele sempre começa os capítulos do livro dele com uma poesia, com alguma coisa, eu quero começar hoje também com uma música da Vanessa da Mata, que consta no livro Direito das Famílias do professor Cristiano Chaves, que fala: case-se comigo. E aí, olha, valeria para a Érica, minha esposa, essa música. Eu pedi ela em namoro com uma poesia do Carlinhos Lira, e poderia ter pedido em casamento com essa, Érica, olha aí, ó. Mas vamos lá, para descontrair, para a gente poder ter outro ares, outra energia. Nós estamos numa energia boa, numa energia positiva nesse momento da vida. Uma música da Vanessa da Mata que fala mais ou menos assim: case-se comigo antes que amanheça, antes que não apareça tão bom pedido. Antes que eu padeça, case-se comigo. Quero dizer para sempre que eu te mereço, que eu me pareço com o seu estilo. E existe um forte pressentimento dizendo que eu sem você é como você sem mim. Antes que amanheça, que seja sem fim. Antes que eu acorde, seja um pouco mais assim. Minha princesa, minha hóspede, minha mulher, minha esposa, case-se comigo. E é nessa toada, é nessa balada que nós vamos falar de casamento, em especial da visão constitucional atual que o casamento merece no nosso sistema. Vejam bem, eu vim falando com vocês sobre a evolução do casamento, essa evolução de valores, essa abertura da tábua axiomática, dessa tábua valorativa. Fizemos aquela leitura até com a base na teoria tridimensional do professor Miguel Reale, e é nessa toada ainda que eu sigo, com essa visão constitucional do casamento, agora especificamente, não das famílias só, mas do casamento. O casamento, como a gente bem sabe, é algo do conteúdo histórico, tradicional, muito pesado, muito forte, né?
tradicionalmente o casamento tem um peso na sociedade como formador de família, como meio, como instrumento formador de família, muito importante. E esse conceito de casamento, a ideia de casamento, vem imbuída, vem, não vou falar contaminada, que fica uma palavra feia, essa instituição milenar, ela vem junto com um conglomerado, um conjunto de valores muito fortes, em especial culturais, sociais, religiosos, biológicos e jurídicos. Isso é uma fala do professor Cristiano Chaves de Farias no livrão dele, da coleção, está aqui, que eu sempre falo para vocês. Opa, vamos focar bem aqui. Esse aí, ó, da Iuspodium, professor Cristiano Chaves de Farias, ele faz questão de destacar isso e nos indica que quando nós estudamos casamento, quando nós começamos a falar do casamento, a gente tem que estar empoderado de estudo, desse conjunto de valores que cercam o casamento, para a gente fazer uma leitura correta, a gente fazer uma leitura correta da instituição e poder daí tirar o máximo possível de informações e tirar o máximo possível de conteúdo, né? Lá atrás, antes da Constituição de 88, lá na vigência do Código de 16 ainda, do Código Bevilacqua, o casamento era a única fonte instituidora de família. O casamento, destaco entre homem e mulher, era a única fonte instituidora de família legítima. Então, o que não era família constituída por meio do casamento, era família ilegítima, era família adulterina, era família espúria e, portanto, com um tratamento legal distinto, menos protetivo do que o casamento formalizado perante a autoridade pública. Então, o casamento formalizado perante o Estado tinha uma proteção especial. Toda forma de constituição de família que não pelo casamento era considerada família espúria, família ilegítima e com menos proteção do Estado. Olhem só então a informação. O casamento era a única forma de instituição de família legítima, de família com efetiva proteção estatal. E isso perdurou por muito tempo. Isso perdurou na vigência do Código de 16 por um grande período, até o advento da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que é uma Constituição, como nós falamos já agora no início do curso de Direito de Família, e repito sempre com vocês, uma Constituição que vem mudar a visão de vários institutos, em especial a visão da família, a visão que o Estado tem da família e da pessoa humana, e o casamento passa por isso, em especial lá no artigo 226 da Constituição Federal. Então peço para vocês agora que tenham em mãos o 226, façam uma leitura atenta dele e vejam como que a Constituição passa a ver a família. E aí eu quero destacar para vocês a forma que o Estado passa a tratar a família a partir da Constituição de 88, no artigo 226, tem uma mudança absurda no sistema. Absurda, que eu quero dizer, de gigante, e não que eu estou contrariando isso, mas uma mudança drástica no sistema. Porque com o 226 da Constituição, que fala que a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado, o casamento deixa de ser a única e exclusiva forma de constituição de família. É isso mesmo. Com o artigo 226 da Constituição de 88, a família passa a ser pluralizada. Isso aí, a família foi pluralizada com a Constituição de 1988. O casamento perdeu a exclusividade de fonte instituidora de família. A família passa a ter outras possibilidades de constituição. Mas aí vocês podem falar, mas aí, Robson, com isso, o casamento perdeu proteção estatal? Não, não é isso. O casamento continua protegido. O casamento continua tendo proteção estatal.
como forma de constituição de família, mas deixa de ser a única forma de constituição de família. E é aí que está a grande mudança. O casamento apenas, isso são agora palavras do professor Cristiano Chaves Farias fala, o casamento apenas não possui mais característica de exclusividade, convivendo com outros mecanismos de constituição de família, como a união estável, a família monoparental, e dentre outras que nós falamos, tantas formas de constituição de família que nós já temos estudado. Então o casamento perde a exclusividade e passa a concorrer com essas outras formas de constituição de família também protegida, tanto quanto o casamento. Eu paro de falar em família legítima e ilegítima. Família é família. Família é família e não fico mais discutindo se legítima ou ilegítima. O professor Cristiano Chaves Faria usa até uma expressão forte. Todo e qualquer núcleo familiar tenha sido constituído do modo que for. Então, olha só, todo e qualquer núcleo familiar seja constituído pelo modo que for, merecerá proteção estatal, não podendo sofrer discriminações. Pesado isso, né? Forte isso. Forte essa fala do professor Cristiano Chaves Farias. Outro viés que o casamento tinha antes da Constituição de 88, antes de 1977, lá na vigência do Código 16, era a indissolubilidade. O casamento era indissolúvel. Isso até por uma influência religiosa, né? Aquela influência de que o que Deus uniu o homem não separa. Eu acredito muito nisso, pessoalmente, mas e espero até poder seguir isso até o fim dos dias, de um casamento indissolúvel, um casamento forte, um casamento estável, mas isso desde que a sorte me conceda e seja bom para mim e para a minha família, não é verdade? Mas isso não pode ser regra. Eu reconheço que andou muito bem o Estado, lá em 1977, com a lei do divórcio, ao passar a permitir a indissolubilidade, a permitir a dissolubilidade do casamento. O casamento passou a ser possível a decretação do divórcio, passou a ser possível a dissolução do casamento. Vamos lembrar aqui comigo, eu gosto de lembrar, de que o casamento forma duplo vínculo, né? O casamento forma um vínculo patrimonial e um vínculo matrimonial. Nós temos dois vínculos no casamento. Então, com o casamento eu passo a ser sócio patrimonialmente, no terceiro, conforme o regime de bens que nós vamos adotar. Mas além dessa sociedade, o casamento forma um vínculo matrimonial. Esse vínculo matrimonial que era indissolúvel. Esse vínculo matrimonial passou a ser possível ser dissolvido com a lei do divórcio de 77, que até então não era possível. Casou, você mantinha um vínculo indissolúvel e não era possível se casar novamente, não sendo os casos específicos. Mas não era possível casar novamente, porque não era possível o divórcio. Ainda que fosse possível o desquite, que dissolvia o vínculo patrimonial, não era possível o divórcio, que dissolveria o vínculo matrimonial. E isso passou a ser possível com a lei do divórcio de 77. E é importante também nessa evolução que nós estamos fazendo, falar da emenda constitucional 66 de 2010, que vem facilitar mais ainda o divórcio. Então o divórcio, depois de 77 era possível, e até 2010 ele tinha prazos próprios que tinha que respeitar. E iam passando. Se a pessoa ficasse separada de fato por mais de 2 anos, ela poderia se divorciar, fazer seu divórcio direto, mas exigia um prazo de separação. Então, olha só, antes de 2010, com a emenda constitucional de 66, exigia-se para a dissolução do casamento um prazo prévio, e eram 2. Exigia-se separação judicial com pelo menos 1 ano, ou separação de fato com pelo menos 2 anos. Então, para a dissolução do vínculo matrimonial, exigia-se uma pré-dissolução do vínculo patrimonial. Então, repetindo, caso eu tenha me confundido com os termos. Então, para a dissolução do vínculo matrimonial, exigia-se um pré-requisito temporal com dissolução do vínculo patrimonial. Então, eu tinha que dissolver primeiro o vínculo patrimonial para só depois de passado um tempo dissolver o vínculo matrimonial. Poderia ser separação judicial, passado 1 ano, poderia haver o divórcio. Ou separação de fato com 2 anos, poderia fazer o divórcio direto.
en passant, coisa bem superficial. Com a emenda constitucional de 66 de 2010, houve uma facilitação da dissolução nupcial, eliminando a exigência de prazos para obtenção do divórcio. Isso também são palavras do professor Cristiano. Deixou de existir esses prazos. Eu dissolvo tudo junto. Eu dissolvo a sociedade patrimonial e o vínculo matrimonial, tudo junto. E também houve outras facilitações, com a possibilidade do divórcio não ser só judicial, e o divórcio passar a ser extrajudicial por meio de escritura pública, do nosso tão valoroso cartório de notas, né? Os cartórios de notas, usando da fé pública, promoveu o divórcio extrajudicial. Extrajudicial. Vamos falar disso mais daqui uns dias em vídeo próprio, quando nós falarmos sobre dissolução do casamento. E discutirmos até divórcio impositivo e outras coisas todas que vamos discutir daqui uns dias. Então, olha só, tudo isso nós estamos falando, dessa visão constitucional do casamento, dessas mudanças pelas quais o casamento passou ultimamente. Eu estou falando de 88, 77, estou falando de 42 anos atrás, mas a mudança do casamento vem passando durante esse tempo, né? Outra feição que o casamento tinha antes dessa alteração, dessa visão constitucional, o casamento era uma instituição que merecia ser protegida independente das pessoas. Casamento merecia proteção acima das pessoas que o compõem. Então, olha só, a instituição casamento era reconhecido pela lei como superior às pessoas que formavam o casamento. E aí eu estou falando de marido, mulher, filhos. O casamento estava acima disso tudo e merecia uma proteção muito, muito grande, independente, olha a palavra que eu vou falar agora, independente da felicidade dos membros que a compunham. O professor Cristiano Chaves Farias fala que mais interessava o atendimento das formalidades e prescrições legais do que a proteção e a felicidade das pessoas envolvidas. Mas lembrem, com a Constituição de 88, muda a valoração dos institutos, muda a tábua axiomática, muda a tábua valorativa, muda a forma como que a sociedade encara as instituições. E com essa mudança, principalmente inspirado lá no artigo 3º da Constituição, no artigo 3º, 4º, inciso 4º da Constituição, muda a forma com que a gente encara a instituição, e a Constituição passa a falar: atenção, o casamento e todas as outras instituições tem que ser valorada conforme a dignidade da pessoa humana, conforme a solidariedade social, conforme a igualdade substancial entre sexos, ou mais do que entre sexos, entre pessoas, liberdade. Essa tábua valorativa muda. E muda a forma em com que a lei infraconstitucional é interpretada. Então, tudo que está abaixo da Constituição tem que ser interpretada conforme essa tábua de valores. Conforme essa tábua de valores. É o que a gente costuma dizer. Vestir os óculos da Constituição para ir fazer uma leitura de tudo que está abaixo dela. Com base nisso, dignidade da pessoa humana, solidariedade social, igualdade entre as pessoas, liberdade para o exercício da sua dignidade, liberdade de opções, liberdade de escolhas, liberdade de busca da felicidade. Por isso essa necessidade de submeter toda a normatividade infraconstitucional a essa tábua valorativa constitucional. E com base nisso, o professor Cristiano fala que o casamento passou a ser visto como, aspas para ele, núcleo privilegiado para o desenvolvimento da pessoa humana. Não há mais proteção do casamento pelo casamento, mas sim em razão do ser humano. Fecho aspas. Então, lá do 226 ao 230 da Constituição, o que a gente vê é que o matrimônio passa a existir em função dos componentes do ente familiar, e não os membros em função da instituição. A instituição serve à pessoa humana.
A instituição serve à pessoa humana como meio para que a pessoa humana busque sua dignidade, busque felicidade, onde ela receba especial proteção desses vínculos afetivos e especial proteção da felicidade buscada e até da felicidade atingida. Olhem comigo lá no terceiro, inciso 4 da Constituição, o que está escrito. Que é o objetivo da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos. Promover o bem de todos é o objetivo da República Federativa do Brasil. E todas as instituições republicanas têm que estar a serviço dessa promoção do bem. Tem que estar a serviço da promoção da dignidade da pessoa humana, nessa visão solidarista e tudo mais. Então é importante a gente estar empoderado, estar ciente dessa carga valorativa e dessa forma com que nós temos que enfrentar o sistema e ver a leitura que nós temos que fazer do casamento nos dias de hoje. Então, pessoal, finalizando agora, vou abrir aspas para o professor Cristiano Chaves Farias, que nos fala o seguinte, vou ler, estou lendo o livrão dele, olha só, baixa os olhos agora para ler. O casamento, em síntese apertada, não é finalidade e o objetivo central da vida das pessoas humanas. Casar ou não é circunstância relacionada à opção pessoal, nada mais. Assim, casando ou não, a pessoa humana merecerá sempre a mesma proteção. Optando pela via formal e solene do casamento, por igual, estará protegida e as normas do casamento adaptadas para realçar a sua dignidade, igualdade substancial e liberdade, além de estabelecer um elo solidário entre cada um dos cônjuges, que, nesse novo panorama, de fato, pode ser chamado como sorte. Eu tive sorte e tenho sorte de estar bem casado, de estar organizado essa parte do casamento. Mas e se não tivesse? E se não tivesse? O Estado me proporciona meios para a busca dessa felicidade, para a construção da minha dignidade pessoal. E finalizando, senhores, essa introdução à visão constitucional do casamento, para depois seguirmos, quero finalizar também com um texto do livro do professor Cristiano Chaves, da Isabela Taviani, que se chama Diga Sim Pra Mim. Então, case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestida de branco com buquê e lua de mel. Diga sim pra mim. Diga sim à felicidade, ou pelo casamento, ou por outras formas de constituição da família. Essa é a visão constitucional que eu queria passar para vocês do casamento hoje, e seguiremos nas próximas aulas falando sobre casamento e depois sobre parentesco. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Estamos juntos. Como diria o saudoso LFG, avante, avante.